Fala, fala, fala. Estar apaixonada é uma coisa louca. Que alguém lhe cause, aí você mal dorme. Se perde, Fala, Vitão. a eternidade é pouca. Distante, Firmeza? um tempo enorme. Como é que você tá, mano? Estar apaixonada Deixa eu convidar a galera aqui, peraí. é uma doença. Que alguém lhe passe, aí você mal come. Então só nessa pessoa você pensa. Enquanto a outra fome o consome. Tava tremendo, com febre, com frio, a estremecer de amor. Por minhas vinham arrepio. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ó, o Vanzo. Aê! E aí, tudo bem? Vê se tá bom pra escutar. Eu tô ouvindo e vendo. Legal. Também tá de boa aí? Tô de boa. Qualquer coisa eu ponho o foninho, mas eu gosto mais assim. Vamos ver. Eu tô de foninho aqui porque tem hora que eu fico surdo. É verdade. Surdo tudo bem, mas cego jamais. Cego não dá pra fazer live, porque você fica olhando assim, né? Já é mais difícil, né? Não, Você que dá viu a pra live fazer, do dá, Steve né? Wonder? Vi não, foi legal. Nem ele. E ele olhava pra câmera não, né, tadinho? Tô brincando, essa piada toda vez eu adoro fazer ela. E ela Porque a gente funciona, brincava né? assim, Porque eu achei que... você viu a mulher do Steve Wonder? Aí não, nem ele. Que legal, olha só, Gladir Cabral na área, o maior poeta da América Latina. Que legal. Ó, vou falar oi pro povo que tá aqui. Vamos ver se você conhece, Larissa. Ó, o Vitor é de Ribeirão Preto, a Ana é de Leme, no interior de São Paulo. A Priscila foi tua aluna. Hoje ela Ah, mora em Vitória do Espírito Santo. O Luiz é aí de Uberlândia, o Vanzo também. A Monize é de Indaiatuba, se eu não me engano. A Natália, ixi, Natália, não sei de onde você é. A Leila e o Thiago Dalceno. Tem uma galera a aqui. Gabi eu conheço, a Gabi é minha A Gabi esposa. eu também conheço. É, mandou um sorrisinho. Ai, ai. A Ela tá aqui Lívia, do lado no sofá, falou que ela ia ficar ali fingindo que pra eu tá, fingir que ela não tá. Falei, ah, tá bom. que ela tá longe, né? E ela manda uns Tá longe. comentários, assim. Tanto que ela mandou um sorrisinho. Ela não sorriu pra você, ela só mandou um Não, sorrisinho. ela sorriu pra você. É, tá certo. Mariana entrou também. A Mariana trabalha comigo lá na clínica, a gente divide a sala. A Mariana é Ah, que psicóloga. legal. Ó, o Thiago entrou aqui, é de Sertãozinho, ele tá dizendo, é perto de Ribeirão Preto. O Thiago, se eu não me engano, eu conheci ele em 2003. 2003, olha lá, ó. Vixe. Uh, Mariana. Devagarzinho a galera vai entrando, porque hoje nós estamos sábado, mas que sabadão. parece quarta-feira, né? Porque tá tudo igual. Bem, eu não sei como é que a gente vai competir com a live de ontem. Depois daquilo, Ah, não não, tem mais aquela foi nada a que possa melhor, ser. né? Foi a melhor live que eu já Pariu. vi na vida, porque foi terror, comédia, suspense, teve tudo Puta ali, né? merda. Ó, eu diria pra você que, assim, foi quase uma live 24 horas, quase um liveão sertanejo, porque começou às 11 e foi terminar É. depois do Jornal Nacional. O que você mais gostou da Liveona? Ó, eu gostei da desconexão, né? Pensando aí na segunda parte, que é a do Bozo, eu gostei da desconexão, assim, eu achei o discurso uma das coisas mais, assim, uma peça a ser estudada do ponto de vista da gramática, né? Da Aham, sintaxe, da isso. conexão psicológica da coisa, assim, dá desdobramentos mil, Gito, é maravilhoso. Ele usou umas expressões novas, né? Igual escrotizar, né? Que eu não entendi o que que significa. Neologista, um negócio meio É... carinhoso. Mas sabe o que eu mais gostei de tudo? Foi do ministro da Saúde, cara. Ele tava muito louco. Ah, você acha que aquilo ali era uma punheta? O que que era aquilo? Ah, ele tava louco. A maconha que ele fuma é doida demais, né? Porque ele tava muito passado, né? Ele olhava assim e pensava, que merda é essa? Tipo, velho, ele não Não sabia sei se eu durmo, não sei se eu tremo. Ali, eu não sei, era uma overdose de hidrocloroquina, qualquer coisa desse tipo, né?
Não, e tava muito doido, porque o Guedes estava sem meia e sem sapato e de Sem máscara, né? sapato, de Aí máscara. o da saúde estava viajando. A Damares estava escondendo atrás do Jair o tempo todo. Você notou que eles Tava. ficavam E meio ela assim? tava, isso, e ela tava meio descabelada, olhando assim, É. retaguladinha, né? Aí na hora E o Hermes Araújo? Ele parecia um então, poste. e na hora que o Jair falou escrotizar, a Damares fez assim, não. Ela não sabe o que que é, tadinha. Aí ela ficou meio, gente, ele falou um palavrão. Foi muito doido, né? Foi legal, Ai, ai, assim. Patrícia entrou aí também. Patrícia Brigada, minha aluna lá em Pitaba. Nossa, show de Michele, bola. Michele também é colega, Valéria. Legal. Coisa É, a boa. galera da psicologia tá aí, Gito, esperando você falar de psicologia. Só analisando a gente, esse povo aí, ó. Tudo bem, ó. É, Só dependendo observando. o jeito com qual eu pergunto, já fala, não, esse menino tem algum problema disfuncional no cérebro, um negócio assim. Quem dera fosse assim, né? Mas você sabe, quando eu era menor, eu achava que todo psicólogo fazia uma análise, assim, você estava no boteco, aí dependendo do jeito que você pegasse na caneca, a pessoa falava, é trauma. Mas muita gente ainda acha isso. Muita É, gente né? acha que a nossa função é adivinhar e manipular, né? Mas isso tem um pouco a ver com o início da psicologia mesmo. A psicologia nasce querendo controlar as mentes, né? E Sim. aí eu acho que o povo acreditou que a gente poderia fazer isso, que a gente desse conta de fazer isso. E eu brinco É, sempre, graças a Deus eu não adivinho pensamento, porque senão eu estava fodida, eu nossa, queria renunciar a esse não, é dom, se eu bem tivesse. na hora que a pessoa chega para conversa, você fala boa noite, deixa quieto, você tá louco, eu vou embora. Já discerni aqui quem é você, tchau. Você é doido. Não ia ter E tem um ninguém para livro, atender. você deve conhecer esse livro que chama O Corpo Fala, Aham, eu já Pierre vi. Weil. Pierre Weil também ajudou a criar muita coisa, muito dessa coisa mítica em torno do psicólogo, como alguém que vai fazendo leitura corporal. Depois teve uma série, Lie to Me, com aquele ator Aham, ótimo, sim. Tim Roth, maravilhoso o ator, mas ele fazia uma série assim, do negócio mais improvável. Eu olhava para a cara do sujeito e falava, esse aí mentiu porque olhou para o canto esquerdo e respirou 3 vezes. Cara, quem dera. Não, não, é isso que a gente tá falando. Eu não sei se eu gostaria desse dom maldito, não. Deus me Não, livre. e pior que a galera coloca isso na gente de tal forma que quando você vai para entrevista de emprego, você já fica morrendo de medo, né? Não posso cruzar o braço porque é É, proteção, não posso fazer nada aqui na boca, né? Aí você fica não meio que pode pôr a assim, né? bunda no colo. É É, você fica... exatamente. O que você faz da vida? Não lembro, não sei, desculpa. É, por aí. Por que você merece essa vaga? Eu não sabia, né? Eu me mereço. É. Ninguém merece. Nossa, é mais ou menos isso. Mas que bom que não é assim. Mas, Larissa, me fala, quando você era menina, você já percebia assim em você que você levava dom para essa parada de psicologia ou não? Não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, eu era muito ensimesmada. Eu era uma criança, por exemplo, que passava horas dentro do guarda-roupa. A minha Do casa era guarda-roupa, guarda-roupa de Maria. literalmente? Literalmente. É, a saída do armário foi uma saída Literal, literal. né? Mas eu ficava horas. Ó, o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Ficava horas, dito, dentro do guarda-roupa. O guarda-roupa era de alvenaria na minha casa, né? Então era Aham. fácil entrar lá porque ele cabia e ele não ia desmontar. E eu ficava no escuro completo, conversando sozinha por horas. Então eu escutava barulho em casa e eu não falava nada. Minha mãe chegava, me gritava, Larissa, e eu caladinha. Depois ela entendeu, ela já ia me procurar lá, mas ela só Aham. falava, você tá aí? E eu falava, tô, e ela me largava lá. Então, assim, eu não Tá, era tá aí, sociável. tô. Então fica aí. Então, eu vou te trancar aqui por fora, tá, minha É, filha? isso, fica aí. Ai, Nossa, que mas doido. Então eu, aí você eu era ficava o dia muito. todo. Eu ficava horas. Eu era muito tímida. Eu fui deixar a timidez na faculdade. Mas antes disso, eu era super bicho grilo. Não era sociável. E eu comecei fazendo direito, né? Eu fiz É primeiro, eu mesmo? entrei no curso de direito, fiz um ano, e aí vi que não era aquela praia, que a minha praia não era aquela. Aí fiz psicologia,
ao mesmo tempo, fiz os dois juntos. Uhum. E aí eu me apaixonei muito mais pela psicologia, mas eu não tive, assim, eu fiz teste vocacional, e meu teste vocacional deu diplomacia, relações exteriores. Pensa, Nossa. que cara de diplomata, que elegância de diplomata que eu tenho. E quando Para o eu que negócio quero de pegasse perto. fogo no Brasil, dependendo do governo que fosse, você se trancava no guarda-roupa e já era, ninguém nunca mais achava. Pronto, vocês resolvam aí, que eu não tenho nada com isso. Cadê a nossa embaixatriz? O que tá no guarda-roupinha ali, já era. Putz, que Praticamente doideira. isso. Ô, mas como é que estão as coisas na quarentena? Parou tudo para você? A aula parou, né? Não, a aula da universidade, do estado, parou. Né? Uhum, As públicas tiveram um entendimento, que eu acho que é bacana, de que não seria muito sustentável as aulas online, porque você não tem como garantir a universalidade do acesso, né? uhum, Você vai ter gente com problema de internet, privacidade e tal. Mas sim. a instituição privada onde eu trabalho manteve as aulas online, com uma transmissão online no horário da aula mesmo e depois a gravação da aula. Uhum. E a Gabi tá falando, a gente tá sofrendo mesmo, porque nem para o aluno é bom. Você imagina, Tito, são aulas de Nossa. 3 horários. Eu não dou conta de fazer 3 horários. Isso eu já assumi para os alunos. Você Uhum, fala, todo mundo tá com a câmera desligada, às vezes com os microfones. Então, é um exercício meio que de falar sozinha numa exposição. Não é uhum, falar, não sou eu lá no guarda-roupa pensando e falando o que eu quiser. Né? Aí aham. eu tenho obrigação de ter conexão, de desenvolver um assunto. Eu acho que é muito chato para o aluno também. Um negócio É. gigante ficar ali. Então, Não tem interatividade, não? Não tem, né? tem uma interatividade, mas é tímida, né? Uhum, Por exemplo, se numa sala de aula muita gente fala ao mesmo tempo, isso não atrapalha o andamento. Você prioriza, a pessoa repete. uhum, Mas se todo mundo abre o microfone para falar, você tem um barulhão, uma interferência é. louca que não rola. Então, assim, a gente está fazendo o que pode, né? Mas eu acho que a reposição ela é muito fictícia. Essa ideia Uhum, de que temos um calendário normal é super fictícia, porque não é assim. uhum, E por outro lado, o pessoal que está na Universidade do Estado também está aflito, né, Gito? Está muito uhum, aflito, assim, é. por reposição, é quase que um ano perdido. Quem está no finalzinho tem, por exemplo, às vezes está vislumbrando possibilidades de emprego e, bom, vai ser tudo adiado. Nós estamos É. numa situação, né, geral. Uhum. E na psicologia, por exemplo, nem todo mundo consegue fazer os atendimentos online, né? Sim. Porque está todo mundo em casa. Então, aquela pessoa de quem você vai falar lá no consultório está do seu lado, dentro da casa. Horrível, né, velho? Doido pra xingar Cara, alguém aqui, mas tô cercado de gente, né? outro dia, uma paciente minha, né? Tô vendo assim, ó, o cenário dela, cheio de caixa de papelão. Eu falei, onde que você tá? Ela falou, tô na despensa. Falando Tô, baixinho, porque tô o marido escondido, estava tô escondido. o marido estava em casa. E fica aquela paranoia, será que a pessoa está ouvindo? E às vezes Aham. a pessoa não é que ela nem queira ouvir, mas ela pode ouvir. Então Sim. é muito desconfortável. Assim, Sim, eu já é mantive alguns constrangedor, né? atendimentos. Você falar, mesmo que seja um ambiente reservado, fecha a porta do quarto. Mas é constrangedor que se tem alguém ali fora de que eu quero tratar, né? É Não, horrível você imaginar que eu, tem alguém atrás da porta, assim, né? O que será que estão com o falando? copo, Com um copo, né? Pois é. Eu lembro que quando o copo super funciona, viu? funciona, é porque onde eu moro, os vizinhos brigam e eu ouço direto. Eu vou lá para ver assim o conteúdo da briga, porque Se agora eu pegar tenho. detalhe. Não, é porque agora eu tenho já vou botar isso público, né? Mas eu tenho um vizinho agora que ele chegou lá de tornozeleira Ah, eletrônica. sim. Então, assim, né, velho, quando o pau começa a quebrar, eu preciso saber se vai rolar um assassinato, se é tráfico de droga. Eu quero entender como é que eu corro, entende? O que que eu faço? Ou Então, se você corre para lá ou de lá, é né? isso. Aí eu boto assim, o cara fala, não, mas é porque você bebeu demais. Fala, ah, beleza, isso aí tá na paz. Aí quando Isso eu aí coloco, você tem que pegar fulano. Falo, beleza, tá. Agora esse vizinho, filho da puta aí do lado, eu já tenho que sair correndo já, né? Então eu dá. ouço agora.
E eu tenho um copo especial para ouvir, que é um da choperia lá de Ribeirão Preto, o Pinguim. Aí ele é de Daquela... cristal, ele é a canequinha. Nossa, é uma maravilha. A orelha cabe certinho e dá para ouvir tudo. É Deve ter sido tranquilo. feito pensando nisso, aliás, não é? Porque para beber não é, porque é muito grande. Você não consegue beber aquilo tudo sem ficar quente. Aquilo ali é só para ouvir, certeza. Ué, se você lembrar, não é da sua época isso, mas a gente fazia telefoninho de lata, Aham. É da minha né? época, sim. O primeiro walkie-talkie do mundo era aquele fio de nylon com duas latas. Isso. Então, é maravilhoso. Funciona certinho. O copo do Pinguim também. Agora, sim, quando o rapaz tirar a tornozeleira, eu vou deixar de ouvir as conversas, né? Mas por enquanto estou me precavendo, assim, sei lá, né? Vai saber, né? Eu tenho um Gente, não é só preconceitozinho. uma curiosidade, é uma questão de sobrevivência, né? Claro. E eu fico um pouco sem jeito de chegar nele e falar assim, viu, moço, com licença, essa tornozeleira aí, o que é que foi? É ruim, né? Então eu fico quieto, né? Eu tenho, É melhor. assim, coragem de fazer isso, eu tenho, mas acho que não convém, acho que ele pode ficar chateado, né? Então, E é melhor não chatear um cara de tornozeleira. você é doido, ainda mais nos nossos dias. Se bem que hoje em dia ele pode falar qualquer coisa simples, assim, eu sou político, pastor, alguma coisa assim já. Pior, Beleza, então tá, tranquilo. te Aí que você tem entendo. que correr mesmo, aí você já muda de cidade. Deus me livre. Larissa, deixa eu te perguntar, ainda tem uma galera que acha que ir ao psicólogo é frescura ou coisa de maluco? Tem, cara, ainda tem. Tem mais, Ainda? tem uma coisa que é muito frequente, né, de achar que se você vai ao psicólogo, você fracassou existencialmente. Você Hum, não deu conta do que era a sua incumbência. Então, muita gente aham, resiste, né? A resistência tem a ver principalmente com isso, tem a ver com a coisa do doido, do eu aham, não sou doido, eu não preciso. E aí o eu não preciso tem a ver basicamente com eu não preciso porque eu não sou doido, eu não sou fraco. Então, aham, o nosso trabalho, por isso que a gente está falando aí, né? Eu tive pacientes que começaram agora, no meio dessa loucura aham, toda, começaram online. O que parece uma coisa meio improvável, porque ninguém vai querer fazer online, mas quer. Muita gente quer e aham, até quer por isso, assim, é no sigilo, é no sim, anonimato. Eu estou com um caso desse, tipo, eu estava resistente de procurar psicólogo, mas achei muito bom poder ser online. Tipo assim, ninguém vai me ver entrando, eu não tenho que uhum, assumir que eu estou fazendo terapia, então eu fico sim, aqui, nós duas aqui, e a conversa aí sim é menos culposa. Então é uhum, interessante, o ofício do psicólogo ainda é recheado dessas coisas todas que são culturais, preconceituosas, históricas, né? uhum. Ainda tem muito. Sim, pois é. De vez em quando eu converso com algumas crianças assim dos projetos que eu trabalho e se fala psicólogo, elas já falam: não, tio, pelo amor de Deus, não me leva É, não, não me deixa aí e se for não, na né? escola, se for na escola, a estigmatização é essa. O menino ele tem um problema cognitivo ou ele é um aluno problema. Né? A Uhum, Gabi até colocou aí que tem mudado. Realmente tem, porque a psicologia se popularizou muito nas últimas aham, décadas, não tem nem comparação. Né? Eu acho que as pessoas conhecem mais do trabalho do psicólogo hoje. A gente ocupou uhum, espaços na mídia, você tem a própria rede social, que você tem psicólogos falando, né, dando pequenos drops aí do uhum, que é a psicologia, tornando a psicologia mais acessível, vamos dizer assim. Então, tem mudado mesmo, mas ainda há um preconceito, eu acho que como todo preconceito, ele demora, né? Ele tem uhum, uma coisa do enraizamento histórico, visceral, anímico quase, que demora a ir embora. Mas ainda bem que tem mudado. A gente tem muitos psicólogos no Brasil, Gito. O Brasil é um dos campeões em formação de psicólogo, se a gente pensar no Ocidente de modo geral. nossa, É, é é. psicólogo pra caramba então. A estimativa é que até 2028, por aí, a gente tenha mais psicólogos no Brasil do que em todo o continente europeu. Caramba, E com uma renda per capita menor do que a sim. média do continente europeu.
né? Que Então aí a gente loucura. vai sendo desafiada, a psicologia vai sendo desafiada a ocupar outros lugares que não sejam da clínica convencional, porque a clínica convencional, de consultório, tererê, ela é para gente que tem mais condição, Sim. E aí né? já tem surgido novos espaços assim em que a psicologia está entrando agora? Então, assim, a gente pensa historicamente, depois da metade do século XX, nós também tivemos uma grande, assim, uma grande crítica vinda de dentro da própria ciência, né? Da própria psicologia. Tipo, o que que a gente está fazendo e para quem que a gente está Aham. fazendo? Então, sim, a gente tem ocupado já outros espaços dentro dos serviços públicos, ligados às Uhum. ONGs, das políticas públicas de modo geral. A própria clínica social, que é num preço mais acessível, tem projetos Uhum. muito interessantes. Uberlândia tem, São Paulo tem alguns, ou vários, né? Uhum. Mas o próprio aluno forma ainda com a ilusão do consultório, e eu poderia te dizer que o nosso currículo, de modo geral, a média dos currículos no país é um currículo ainda voltado para a clínica. Sim. A gente tem hoje repensado, né? Temos uma clínica breve, temos o acompanhamento terapêutico, que é uma clínica ambulante, Uhum. temos formatos diferentes de clínica. Mas a gratuidade do modelo clínico e tal ainda fica muito reservado aos espaços ou humanitários ou do serviço público. Uhum. Lembra muito a galera da medicina, né? Que um curso preparado para o hospital ou para você atender em clínicas também, né? Quase É, nunca é um serviço preparado para o é, SUS, para quebrada, para não, o fim do não, mundo, não. né? E o A pensamento do serviço, cara também ao sair de lá não é se enfiar numa selva, né? Ele conseguir um bom emprego em não, algum gente, não lugar, é. né? Ele se enfiar, ele ter uma cota num hospital, de preferência o sírio-libanês, É. né? É por Sírio-libanês aí. é tranquilo, você faz um plantão e não precisa fazer mais nada. Você trabalha Oh, um dia por como mês. é trabalho uma vez, né, cara? O plantão dos caras paga bem pra caramba, né? É. Por isso que Mas eu não aí é sou todo. médico, porque senão eu ia uma vez por mês, fugia, nunca mais voltava, depois eu voltava mês que vem. Tipo, Não, beleza, exato. Você pensa, você trabalha 30 dias seguidos e se pode ficar 30 meses cara, desaparecido. é muito tranquilo. Eles pagam bem pra caramba, né? O Mas Vans aí tá a gente está perguntando. pensando com a nossa cabeça que não é de médico. A cabeça do É, médico tem que ostentar o dinheiro que ganha, né? sim, Então, a defesa que eles fazem é porque trata de uma questão de vida ou morte, das possibilidades de contrair algum vírus, alguma coisa assim, e também porque estudou sim. pra caramba a vida toda para ser isso, né? Sim, porque vamos pensar também que o cara ali, às vezes, ele vai estar diante de uma decisão a ser tomada rapidamente, quer dizer, nem É, tudo é Grey's Anatomy e ER, né? Então, uhum, muita gente vai pro plantão porque tá bêbado. Mas às é, vezes o cara vai decidir uma coisa ali que impacta diretamente no risco do sujeito morrer, né? exatamente. Então, Não, a e responsabilidade tomar essa continua. decisão é terrível. Deus me livre. Uhum, sim. Não, e é complicado, né? Isso já foge um pouco do tema, mas eu estava lembrando de uma música do Emicida que ele diz, faz uma crítica social, né, dos médicos que quando entra no plantão, ele fala que cor que é? É preta, então deixa, né? Tipo um lance assim, que é meio cor de ladrão, né? Deixa para lá. De Não certo é? modo, há uma crítica social mesmo que existe. Ó, o Vans está perguntando aqui se os planos de saúde aceitam psicólogos. Eu acho que sim, a Unimed aceita, né? Aceitam. Tem E vários planos. O Bradesco aceita, Banco do Brasil aceita, Caixa Econômica, Golden Cross. O que acontece especificamente com a Unimed é que o pagamento é esquisito, né? assim, é aviltante, eu diria, sabe? Uhum. Hoje uma sessão deve custar aí pela Unimed, eu não sei porque eu não estou credenciada já tem muito tempo, mas deve custar em torno de 32, 30 e poucos reais. Então, Isso é o que o profissional recebe? isso é o que o profissional recebe, exatamente. Aí, sobre isso, você ainda coloca o desconto do imposto e você recebe com 40, 45 dias de atraso. Uhum. Nossa, Então, é ruim significa. pra caramba, né? É sem jeito, É, né? é. E aí você tem muitas, vamos dizer, muitas tentativas de burla
disso, Sim. né? Muitas tentativas de burla. Às vezes o profissional que passa 2 sessões para ter um preço maior, ele faz só uma, mas ele passa 2 vezes. Entendi. Aí, né, o Vanto está dizendo aí, não existem opções e nem profissionais nesses planos. Porque às vezes o plano exige muita coisa do profissional, muita burocracia, e aí ninguém quer se Uhum. credenciar, né? A Unimed, por exemplo, é uma oferta muito rotativa por causa Uhum. disso, porque o profissional entra, às vezes ele faz uma carteira de clientes ali e depois ele sai porque não vale a pena. Uhum. Financeiramente não vale a pena. Né? A Gabi está Entendi. lembrando ali, você ainda tem no Unimed, você paga uma cota, porque ela está ligada a uma sociedade de psicologia, a um psico. Então Nossa. você paga uma cota para entrar e depois você ainda paga uma taxa por mês. Então muita gente não quer ficar. Daí a questão das opções realmente, né? São poucas opções por causa desse detalhe. Uhum. Não, e também porque é complicado, né? Você vai pela Unimed, às vezes marca, e o atendimento é muito complicado, porque a rotatividade, entre aspas, assim, os pacientes são muitos, né? Para poucos Sim, psicólogos que tem ali sim, para atender pelo convênio, né? sim, sim. Aí às vezes você tem psicólogo, por exemplo, fazendo uma rotina de 8 ou 10 horas de trabalho. Se você pega Uhum. esse profissional no fim do dia, se você vai se consultar com ele 6 da tarde, 7 da noite, ele já está destruído. É Porque claro, muita gente nossa. tem essa ilusão, Gito, de que o psicólogo é um cara que fica ali só ouvindo, que ele ganha para escutar. Ah, não, mas eu sei disso, porque eu com esse negócio de espiritualidade, tem dia que eu ouço um cara, já quero matar ele, enterrar e ir embora e não quero ouvir mais ninguém. É de verdade. Então, traz uma energia, um peso, um cansaço, tanto emocional quanto Sem dúvida, intelectual, né? Dependendo de quem seja, que você tem que ficar ali quebrando a cabeça para entender, né? Então sem é dúvida. complicado. O Vans está falando que o psicólogo acaba virando um tratamento para classe média alta, né? Uma sessão por semana no mínimo de 4, não, mas tem mais baratos, 400 a Dependendo de 600. onde, eu não sei onde ele mora, o Vanzo, mas se ele mora, por exemplo, em São Paulo, e o Rio, as sessões, elas são sempre acima de 300 quando você pega alguém com uma certa experiência. Então, você Uhum. vai ter aí sessões Ah, de mês, ele falou, né? 300. Agora, aqui na nossa região, é mais barato mesmo. Você vai ter aí sessões que variam entre 80, né? Dependendo do profissional que você pega, aqui em Uberlândia você já tem gente cobrando R$ 300 por Uhum. sessão, 350 e tal. Mas aqui é isso mesmo que ele está dizendo. A média de 100 a Sim. 200. E então, pois é, e E aí já é para cansa, uma né? classe média, média alta. Ah, Porque aí, já, com você é certeza, 200 por né? sessão, você vai pagar 800 por mês. Quer dizer, quase um salário mínimo para um profissional. E aí a lógica da nossa realidade é, pô, quase um salário mínimo para ela me ouvir, né? Para ela me ouvir. Exatamente. E assim, as pessoas têm aquela ideia de que o tratamento, você falou da questão médica, muita gente também ainda acha que o tratamento é previsível, como um tratamento médico. Então você entra lá, você começa o tratamento perguntando: você acha que nós vamos gastar quanto tempo aqui para tratar É, dessa pessoa? dá para ajeitar as coisas em 4 sessões? Tipo, porque Isso, isso mesmo. essa Isso mesmo. pergunta já, já deixa claro que a pessoa precisa de no mínimo 10, né? Fala assim, ó, a partir da 10ª a gente vai ver o que vai ser Eu de só vou dar você. um parecer sobre isso depois de 2 ou 3 vezes. É. Mas muita gente vai com pressa, né? Pela questão do Uhum, gasto e pela questão do modelo que ainda está impregnado na cabeça de muita gente, assim. uhum, Muita gente confunde, acha que a gente prescreve medicação, que o uhum. psicólogo pode fazer isso, E não né? pode, né? Não, não pode. Não pode. E a gente ainda sugere que seja assim, o médico psiquiatra, porque muita gente quer pegar remédio com ginecologista, quer pegar Aham. remédio com cardiologista. É, tem que ir no certinho, senão dá ruim, É, né? né? Quer dizer, a pessoa ali, cada macaco no seu galho, a pessoa vai fazer uma leitura dos seus sintomas, tentando identificar realmente o que é preponderante, né, no Uhum. seu quadro, e a partir disso, qual medicação atende melhor.
Entendi. Larissa, a quarentena tem assustado uma moçada, né? A galera tá ficando mais ansiosa ou mais deprê? Ou mais os dois? Ou Eu mais acho que tudo? mais os dois, eu acho que mais os dois. Eu acho que assim, tem muito da ansiedade com o futuro, porque esse desenho ele é incerto do ponto de vista mundial, né? Uhum. A gente entende que o colapso vai acontecer. E aí não é um colapso só aqui, mas é um colapso com os parceiros comerciais do mundo. Então, quer dizer, tem gente perdendo emprego, né, Gito? Sim. Gente perdendo emprego e entendendo que esse não é o momento de deixar o psicólogo ou a terapia exatamente por isso. Uhum. Exatamente porque acabou de perder o emprego, porque está em casa, porque não tem como lançar currículo, porque muita gente não está contratando, barará, barará. Sim. Então, sim, eu acho que tem muita gente, assim, das pessoas que estão comigo, tem muita gente vivendo coisas diferentes, muita gente angustiada, apesar Uhum. do emprego estar certo, né? Muita gente que tem carreira pública, por exemplo. Então, o Uhum. emprego está ok, mas a pessoa ela tá angustiada com a situação do mundo, com a possibilidade de Uhum. morrer, da família morrer, de haver uma dizimação. Então, isso Uhum. angustia mesmo. E tem gente que entristece. Ô, Tem Larissa, gente que vai se sentir impotente. pois é, eu estava pensando essa semana, ouvindo uma galera conversar disso em algum jornal desses, Record News, Globo News, Band News, sei lá o que News, e eu fui percebendo que o não saber do que está acontecendo, assim, né, como é uma doença nova, um vírus invisível, né, não tem vacina, a gente não entende. Falaram que os gatos transmitem, agora gato não transmite mais. Aí que você pode encostar, mas não pode ficar perto. Mas você pode, você não sabe o que pode, né? Então É. esse não saber assusta mais que o próprio vírus, né? E pode matar mais que o próprio vírus também. É. Porque eu fui notando que até a repórter já estava ficando assim, ai meu Deus, né? Tipo, eu devo estar com Então, essa aí merda. a Valéria falou aí, né, de adoecimento em massa. A gente, em função, eu acho, das informações que estão circulando, a gente pode desenvolver muitos, vamos dizer, muitos sinais. A gente pode ter Aham. sinais de paranoia, né, do tipo, uma paranoia com o adoecimento, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, qualquer Uhum. coisa, esse vírus vai entrar, esse vírus vai matar. E eu acho que você colocou muito bem. A ciência é a ferramenta que nós escolhemos como humanidade para controlar a imprevisibilidade, a Uhum. imprevisibilidade de estar vivo. Sim. Para tentar controlar a finitude, para tentar controlar os imprevistos. Quer dizer, a ciência é a ferramenta que melhor nos dá uma ilusão de controle. E Uhum. aí você tem uma falha frontal da ciência. A ciência não consegue dar resposta no tempo do acontecimento. Sim. Então, quer dizer, apesar do coronavírus estar entre nós há muito tempo, esse é só um novo tipo de corona, ele ainda está desafiando muito do que a ciência sabe sobre ele. Então, o povo vem dizer, a quarentena não funciona. A quarentena é a única coisa que a gente tem até agora. É a única É a única. ferramenta. Exatamente, é uma questão de lógica, né? Pô, eu tenho uma doença que eu não sei como é que faz. Eu só sei Uai, como é que contagia, certo? exatamente. Então vamos evitar o contágio. Como que evita o contágio? Cada um na sua casa. Mas e economia? Você me perguntou como é que evita o contágio, ô miserável. Né? Exatamente, exatamente. Essa é outra coisa problemática, porque vamos pensar da ciência, né? Vamos pensar na ciência. Não se trata só da ciência médica. Nós também estamos falando da ciência econômica. Então, nós Uhum. estamos em um colapso em cascata e os cientistas econômicos também não têm uma previsão. Sim, não Não sabe o dá que para dizer, faz. ó, não sabe o que faz. Nós sabemos que vai ter uma falência geral. Um dado do Sebrae que eu li outro dia, do final de março esse dado, de que 600 mil empresas já tinham fechado suas portas no Brasil. Isso Uhum. também eu acho que coloca em cena, Gito, a grande fragilidade do nosso empresariado. Como a gente Uhum. também tem uma ilusão de um país em desenvolvimento com um empresariado sólido. Isso é uma grande mentira. O Brasil não cresce tem bastante tempo. Você tem um empresário que não tem gordura para sustentar um mês, porque esse dado do Sebrae é do final de março. No final de Uhum. março, nós tínhamos aí 15 dias de Nossa. pandemia, 15 dias de Uhum. um isolamento.
Então, você não tem gordura no nosso empresariado, no nosso pequeno empresariado, para sustentar 30 dias de quarentena. Não, e é Então, eu acho complicação que porque, esse momento evidenciou um monte de coisas. sim, e essa falta de noção do que há de ser, né? Tanto na questão de saúde quanto econômica, eu acho que é as duas áreas que mais travam com a gente, né? Porque questão de saúde é, pô, posso morrer a qualquer momento. E a questão Uhum. econômica é, posso morrer a qualquer momento também, né? De fome, posso falir, posso quebrar, né? Então a gente está sem saber o que E é fazer. claro, ninguém está dizendo que as queixas econômicas elas não são legítimas, Uhum, né? Mas é isso, a gente tem uma falha das ferramentas científicas capazes de explicar tudo. Então, uhum. a gente também tem que se perguntar economia para quem, se a gente tiver uma legião de mortos. Então, primeira coisa. E segundo, como é que você coloca numa balança equilibrada dinheiro e vida? Porque é assim, ó, quando você pega o número, mas é só 2% da população que deve morrer. Mas eu não quero que a minha mãe esteja entre esses 2%. Você Uhum. não quer que a sua esteja. Não, é um E dois isso por não é cento para combinado. alguém, né? É sempre um 2% para o Então, outro, né? Tipo, vai. exatamente. Se você pega lá o Júnior Durski, que foi lá falar que, gente, olha, vão morrer aí 15 mil pessoas. Eu quero saber se ele pensa que as pessoas dele estarão entre as 15 mil mortas. Porque como ele tem dinheiro, ele entende que ele vai enfiar o povo lá no Sírio-Libanês. Mas colapso da saúde é colapso geral, porque inclusive o É. governo federal tem ferramentas para requisitar hospitais, se for o Uhum. caso. Não, Então, e no colapso da saúde, não importa que você tenha grana, você não cabe no Sírio-Libanês. você não A não ser que você cabe. O alugue. Sírio-Libanês também estará cheio. Essa é a Aí você pensa, complicação, não, né? mas esse cara vai montar uma UTI lá na casa dele. E quem vai entubar Aham, a pessoa dele? Porque ele não vai ter médico, os médicos estarão cooptados pelo próprio sistema. exatamente. Vão estar gastando o tempo que tem em manter o sistema rodando, porque ele é prioritário, né? Exatamente. Então, assim, não é tão simples, não é? A gente colocar isso num prato e dizer economia ouvidas, mas vida de quem? Porque eu estava lendo Exatamente. uma reportagem num jornal, numa revista francesa, e a autora da reportagem estava dizendo isso, que essa é uma doença de pobre. O corona é uma doença de pobre. Não é tão democrática. A circulação do vírus é relativamente democrática, mas se você tem condições específicas de falta de higiene, de vulnerabilidade, de pessoas com baixa imunidade porque comem mal, Exatamente. de 5 pessoas, 6 pessoas morando numa casa. Então, em tese, apesar de ter uma circulação heterogênea do vírus, a vulnerabilidade das pessoas atingidas pelo vírus é maior quando você tem uma vulnerabilidade socioeconômica já instalada. Sim, não, eu penso em algumas comunidades que eu trabalho, tanto no Brasil quanto fora, que são 10 pessoas por casa. A questão sanitária é muito precária e a imunidade é muito baixa porque falta comida. Então, a junção dessas coisas faz com que entre eles a taxa de mortalidade seja muito maior do que entre os ricos, né? Tanto é que em São Paulo, a galera do Morumbi e da região de Higienópolis ali são mais contaminados que a galera da periferia. Só que há mais Uhum. mortalidade entre a galera da periferia. Por quê? Sim. Pô, porque já come mal, que já tá ruim, já. A vida já tá ruim, né, Sim, meu? sim. E aí você Então, pensa, olha, a pessoa não vai ter álcool gel em abundância, ela não vai lavar a mão toda hora, ela às vezes tem que continuar fazendo serviços para exatamente. clandestinos para manter a vida dela. Então não é simples, gente. Uhum. É uma doença que discrimina sim, apesar de uma circulação relativa, a letalidade pode ser maior em quem já tem condições. E também tem a questão dos recursos, né? Quem tem um pouquinho mais de condição tem pelo menos uma poupança para segurar o baque. Por exemplo. E se não tiver, você vende alguma coisa. Eu, por exemplo, posso vender o carro que eu tenho. Agora, eu conheço gente que vai vender o quê? O rim. Entende? Não tem o que vender. E aí vai ter que sair para fazer um bico. E fazer um bico é se contaminar. Então, assim, tá Fazer um bico se complicado mesmo. contaminar. E aí ele volta e na casa dele, como você disse, tem mais 9 pessoas. Né? Exatamente, e aí mata Não é, não. a galera toda, né, por conta dessa complicação. Exato. Exato. Então, assim, a gente tem cenários no Brasil, quando você pensa o Rio de Janeiro, com as favelas,
né? Quando você pensa em Manaus, porque suspeitava-se disso, tipo, ó, o vírus não circula muito bem em lugares quentes, então o Brasil tá de boa. Tá Manaus é um nada. exemplo de que não é assim que funciona. É, Manaus é quente pra cacete e tá a galera, todo mundo Exatamente. morrendo. Não, é Exatamente. O Alexandre complicado. entrou aí. Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. E Daniele. O Eider é meu primo, lá do Espírito Santo. É, tem uma galera aí, depois a gente falou aí pra vocês. Deixa eu perguntar mais, Larissa. Você curte livros de psicologia ou quando você pode ler alguma coisa, você foge do tema? Porque eu, Não. quando posso ler alguma coisa, eu vou ler qualquer coisa que não seja serviço social, até porque agora acabou também, né? Não tem mais... Acabou o serviço social no país. Mas você lê psicologia muito? Eu leio psicologia. Eu leio psicologia necessariamente por causa das aulas, né? Então, Uhum. o Você fato tem de que dar estar o aula me tempo todo, coloca né? sempre em contato com a leitura, porque mesmo que seja um assunto, uma disciplina que eu já ministro há anos, por exemplo, mas tem coisa nova, tem leitura nova, tem texto novo, tem atualização. Então, eu leio sempre psicologia, mas eu não leio só psicologia, não, por Aham. causa disso aí que você está falando, assim. Cara, não, ó, tem hora que você. Tem hora não, sempre. A cabeça tem que arejar, você tem que pôr minhoca. A É. função da minhoca na cabeça é essa, é arejar. Uhum. Então aí você vai ler minhocas, né? Eu vou ler, agora eu estou relendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro que eu adoro. Que é do português É do o. Saramago. Isso. Do Saramago. E ele. Bom, eu gosto principalmente porque ele dá um protagonismo ali para Maria Madalena, ela é quase uma conselheira de Jesus, é Isso, dá muito uma legal. moral para as minas, né? Dá uma moral para as minas, exatamente. Mas estou lendo isso, estou lendo aquele da Rosana Pinheiro Machado, que chama O Amanhã Vai Ser Maior, que aí é um Uhum. livro sobre as jornadas de junho, sobre essa política, como é que a gente chegou até aqui, essa ascensão da extrema-direita. Então, essas são as leituras que eu estou fazendo agora na quarentena, além de dar aula mesmo, né? Legal. Nessas paradas de psicologia que você lê, tem alguma coisa nova, assim, que quando você está lendo, você fala, cara, que coisa boa! Ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Tem coisa nova, mas as coisas novas que tem eu não curto muito, não. Por exemplo, a gente tem aí uma novidade, tem até pós-graduação com gente renomada, pós-graduação virtual com a psicologia positiva, por exemplo, né? Que é uma área da psicologia que vai falar de trabalhar só com as forças do sujeito, quase que numa história de vamos evitar falar do que está ruim, vamos trabalhar só o potencial. Então, essa coisa eu não gosto muito, não. Assim, não, Uhum, mas tem muita coisa nova, bacana, dentro de uma outra área da psicologia, que é a qual eu me vinculo mais, que é a do feminismo, né? A uhum, psicologia ligada ao gênero. Aí uhum. tem muita coisa nova, porque essa discussão da interseccionalidade, dos feminismos, né? Dessa divisão dentro do movimento, isso me deixa feliz, isso me alegra. E é bem novo, né? Aliás, não é novo, né? Já está aí há muito tempo, mas agora é que se tem debatido acerca disso, né? É, esse é um legado, né, da gestão de esquerda, né? Esse é um legado muito importante para nós, muito importante para a população LGBTQI+, para a mulher, para o negro, com certeza. Então, Legal. essa produção aí é bacana. Uhum. É porque é uma produção que ela é, de certo modo, ainda subversiva, né? Ela ainda vai contra o modelo proposto, né? Ela é muito subversiva nesse momento que a gente está. É triste Não, de nesse pensar, momento nem se diz, né? Como que é subversiva, né? né? Você tem um governo fascista, quer dizer, a ministra da Família e da Mulher é desequilibrada, né? É uma pessoa que não que vai falar de Frozen, por favor, o beijo lésbico da Frozen, que não aconteceu. Assisti a merda do desenho esperando isso e não teve. Não tem o beijo lésbico, não? Tenso. Você sabe Propaganda que enganosa da Damari. você falou que eu tô rindo. Essa semana uma menininha viralizou na internet, e eu não lembro o nome dela, que ela grava uns vídeos assim, dando explicações. Ela explicou sobre aqui no Brasil não se fala Rio de Janeiro, São Ai, Paulo. cara, Você viu esse vídeo?
Você viu que ela gravou da Frozen também? É com a fala da Damares, ela só interpreta. Ficou muito legal. Você estava falando, eu estava aqui lembrando dela e rindo. Porque, meu, a gente está falando de uma ministra que ela vai pensar a área dos direitos humanos e que ela vai dizer que um desenho animado é uma proposta diabólica para enganar a sociedade, porque tem um beijo gay. Tipo, Veja meu, você você, tá louco. alguém contestar a Disney e apresentar a Disney como subversiva. Apresentar a Disney como uma produção da contracultura. Sabe o que me enlouquece, Gito? É que tem muitos conservadores que são respeitáveis, porque Claro, fazem uma crítica com fundamento. Agora, burrice é insuportável em qualquer claro. teoria que você Não, queira burro de defender. esquerda, de direita, hétero, gay, burro é um saco. Ninguém merece. Burro Pô, é um saco. você sabe que eu tenho alguns preconceitos. Na verdade, eu estou dividindo o mundo agora de outro modo, né? Eu não divido mais entre gêneros, nem fé, nem nada. Eu estou dividindo entre legal e chato. Simples assim. Se é legal, eu sou. Ah, mas eu sou corintiano, foda-se. Ah, mas eu sou de direita. Ah, foda-se. Se é legal pra caramba. Tipo, agora, não, nossa, eu sou de esquerda. Só que você é chato, velho. Pelo amor de Deus. Então E agora. você não acha que o chato é uma criatura difícil de você definir conceitualmente? Tipo assim, quando você vai explicar e falar o fulano é chato, e alguém pergunta chato como? É difícil falar chato como. Cara, é Porque o tipo, chato meu, é ele chato tem, igual ele é você. múltiplo. Só dá pra fazer assim, né? É tipo chato igual você, assim, ó, que faz essas perguntas. Não, mas pior que é verdade. Uma pessoa que pensa completamente diferente de mim, mas é legal, sabe ouvir, coloca suas ideias de forma educada, não parte para o pessoal, né? Que às vezes a gente está debatendo um tema e fala, mas você tá gordo, né? Mas é porque é isso aqui. Então, assim, gente legal pode ser o que for, velho. Para mim tá bom. Agora, Também gente acho. chata pode ser igualzinho a mim, que me dá um asco, assim, falar, ai meu Deus, que chatice esse cara, né? E chatice também é uma coisa que, assim, acontece, né? Não é uma coisa que você discerne. Na hora que tá tudo bem, de repente você percebe, nossa, Então, e a que gente, às vezes, loucura. acontece até na vida da gente, não é? Você fala, puta, parece que eu tô tão chata, né? Não tô nem me Exatamente. suportando. Mas é a diferença, assim, tem o chato circunstancial e tem o chato raiz. Tem um Isso, chato na alma, tem um chato estrutural, não sei nem dizer. é o chato estrutural. Ele nasceu com essa função. Acho Ele que nasceu com essa função. Ele nasceu com tipo, essa na hora função. de nascer, Deus falou, você vai encher o saco. Falou, E o tá, chato tem uma função social, não tem? Uma função tem, social, ele agrega pessoas. Por exemplo, claro. hoje, olha bem, eu estava pensando nisso hoje, assim, se o Bolsonaro cair e entrar um governo, vamos supor que exploda todo mundo. O Bolsonaro cai, o Mourão entra e pega corona e morre, o Rodrigo Maia viaja para a Sibéria, e aí a gente tem que constituir uma outra coisa. Se começar a dar tudo certo, eu penso que muitos assuntos de muitas rodas vão minguar, porque eu acho que hoje o Exatamente. Bolsonaro cumpre uma função, ele agregou pessoas em torno da estupidez dele, da loucura dele, da insanidade. E eu acho que o chato tem uma função muito parecida com essa. Né? Eu tinha grupos na adolescência e a gente se juntava em torno da chatice da fulana X. Sim. Quando ela mudou de cidade, o nosso grupo morreu. Não, e se ela fica legal, também perde a graça, né? Não é? Tipo, nossa, parece que eu gostava mais de quando ela era chata, porque a gente podia falar mal dela. Eu acho que tem essa É, função. O chato faz essa congregação e eu aí. acho que a gente precisa de um ou dois chatos, assim, pra gente saber onde ir, onde não ir, né? Tipo, não vou ali não, que aquele ali só tem chato, né? Então, acho que é importante você ter essa desculpa, porque é uma desculpa que serve pra qualquer bosta, né? Tipo, É. E eu vou te não falar um quero ir ali negócio. hoje, por quê? Não, só tem chato. Pronto, já tá definido, resolveu. Em Tuiutaba, né, que é a minha cidade. Tuiutaba teve Aham. a Roberta entrou aí, ó, a Roberta
Vilarinho, vamos ver se ela vai lembrar dessa história, essa história do início dos anos 2000. Soltaram uma lista em Tuiutaba das pessoas mais chatas da cidade. Nossa, É, a lista se chamava Espanta Roda de Velório. E aí o cara chega, todo mundo vai embora. você tinha lá o ranking. E nós adoramos essa lista, porque a lista rodou, ela era máquina de escrever, e ela foi colocada nas portas, embaixo das portas. Até hoje a gente não sabe quem criou isso, mas foi uma maravilha. Ele foi Nossa, que colocado legal. embaixo das portas dos fofoqueiros da cidade para aquilo espalhar. E eu vou te dizer que teve gente ofendidíssimo. Teve gente que foi ao jornal fazer isso. Olha, O Buzz escreveu um negócio legal aí. 80% dos moradores de Uberlândia, então, são de Ituiutaba. A galera da lista foi expulsa de Ituiutaba e foi morar em Uberlândia. Estão morando tudo na região do centro ali. Sacanagem. Mas a pessoa que vai para o jornal, ela prova que a lista está certa. Se Exatamente, ela vai claro. pro jornal explicar que ela não é chata, que é isso, gente? É um chato de galocha, né? Larissa, você acha que muita gente faz psicologia porque quer se autotratar, se entender? Sim. Uma galera, Sim. né? Quando eu dou aula para os primeiros períodos, eu sempre faço essa pergunta. Por que vocês estão aqui? E assim, estatisticamente, sei lá, mas dá 70%? Sei não, por aí, de gente dizendo, eu estou aqui para me entender. Nossa, uma galerona, então. Né? E aí eu já gosto de dizer, ó, quem está aqui para se entender, eu devo avisar que vocês têm que fazer a terapia, porque a psicologia vai ensinar vocês a entender o outro. Você não se entenderá. Quanto mais você tenta, mais você fode com tudo. Né? E tem muita gente que vai adoecendo, Gito, ao longo do curso. Uhum. Muita gente, assim, alunos de psicologia, porque daí vão descortinando mesmo um monte de coisa e vão entendendo que elas precisam se tratar. E é tão curioso isso, né, que você está falando, porque a gente se conhece quando alguém nos diz quem somos, né? Parece que a gente se percebe melhor na análise do outro que na própria análise, porque a nossa própria análise já é defeituosa, né? Você já vai olhar para si mesmo dando um jeitinho em você, né? Já o outro pode te cutucar e falar, opa, é assim, né? Então... eu me lembro sempre, assim, quando eu penso nisso, daquilo que o Buber falava, né? O Martin Buber, que é um existencialista e que ele é utilizado dentro da minha abordagem, que é a Gestalt terapia. O Martin Buber falava que uma das grandes necessidades humanas é a confirmação. E aí ele não está falando da confirmação no sentido de uma aceitação apenas, é mais do que aquilo que está na obra do Rogers, por exemplo. Não é só uma aceitação. É uma confirmação porque é alguém olhando para o seu autêntico e dizendo que o seu autêntico tem espaço de existir. Sim. Então, essa é uma necessidade nossa, por isso que eu acho que isso se aponta de, o olhar do outro. Sim, o olhar do outro. Por causa disso, eu penso. E também é por isso que a gente fica tão chateado quando alguém fala para nós aquilo que a gente já sabe da gente, né? A gente é egoísta, por exemplo. Aí o cara chega e fala, ô, gente, você não se percebe egoísta, não? Fica, pô, que filha da puta, né? Como que não teve coragem de falar isso de mim? Você sabia que você era, mas é porque você não quer assumir-se, né? E porque isso em voz alta, né, é mais problemático mesmo. Exatamente. Apontado pelo outro em voz alta, porque às vezes a gente tem uma noção de algumas coisas, mas a enunciação daquilo faz um outro efeito psíquico. Né? Tanto que muitos exercícios de psicologia têm a ver com a gente colocar as pessoas, ou ajudá-las, né? Experimentos, por exemplo, de gestalterapia envolvem a pessoa descrever processos em voz alta, porque é um jeito dela tomar contato com aquilo que está num lugar, mas é um subtexto dela mesma. Então, dizer em voz alta coloca aquilo no concreto do aqui e agora.
E você falando isso, eu estou lembrando aqui que na espiritualidade era assim também, né? As leituras eram feitas, dos salmos eram feitas em voz alta, né? Na verdade, leitura ficou em silêncio há muito pouco tempo, né? Quase sempre se lia em voz alta. E os textos faziam mais sentido na jornada espiritual, porque você Uhum. estava prestando atenção no que você estava falando, né? E aí as orações também precisavam ser em voz alta, né? Então, isso também era Pois é, isso é legal. bacana, não é? Parece que a coisa da concretização, é, a concretização colocada no enunciado, eu acho que ela age em outro nível de consciência. Sim. O único problema de uma oração em voz alta é se você ouvir Deus responder em voz alta, porque aí há uma probabilidade gigantesca de você estar louco. Ou tá santo, né? Ou santo ou louco, né? Alguma coisa é. Larissa, ó, em 5 minutos a gente vai cair. Você se importa se a gente voltar para terminar nosso papo? Em mais uns 15 a gente termina. Aí a Tá? galera tá aqui, ó. Eu acho que todo mundo pode entrar de novo, mas temos mais 4 minutos. Essa pergunta é bem fácil de você responder. Você acha que faltou terapia ou medicação para o Jair Messias? Eu acho que falta as duas coisas, mas assim, eu não gosto de classificar muito ele como um louco apenas, porque a gente tem que lembrar que louco é inimputável. E Exatamente. eu Pô, acho que ele é um todo mundo que eu criminoso. estou perguntando está respondendo isso, porque tá todo É, mundo pensando, esse cara sabe o que faz, né? eu acho que ele sabe o que faz. Mas assim, de fato, Gito, ele tem um problema de rebaixamento cognitivo. Essa é uma outra questão psicológica. Uhum, Então, eu acho que faltou talvez um medicamento para isso e sim. terapia para ajudar ele, não loucura, mas um rebaixamento, isso é muito visível. Uhum. Saiu um memezinho aí com a carinha do Freud, o Freud dizendo assim: claro que impeachment é exagero, bastaria um psicotécnico. Exatamente. Que ia ser difícil para ele passar numa paradinha, né? Junte os Puxa quadradinhos. Ele vida, ficou, "Ah, não juntar merda nenhuma." meu sonho seria aplicar uma bateria de testes cognitivos nele para dizer: aqui, É. gente, não é uma suposição, isso É. aqui é real. Porque O muitos que você está elementos vendo dele. nessa mancha aqui? Comunismo! Mas ali Alguma tem coisa vários assim. elementos, viu? Ali tem vários elementos de uma disfunção psíquica, com toda certeza. Eu só acho que a palavra louco não se É, justifica porque a gente tem atos deliberados. Ele não é uma sim. pessoa que tem faculdades mentais, ele não é um esquizofrênico, mas tem elementos psíquicos ali de Uhum. montão, dá para fazer estudo clínico, Que com toda pena. certeza. Que, que pena que ele é o nosso presidente, né? Porque Que aí pena, complica né? Que demais, pena que a né? gente ainda tem 30 e poucos por cento de gente apoiando um sujeito. E Né? Porque quantos? aí já estão entendendo que não é robô, como se estava pensando, É, que não são robôs, porque tem algumas questões lá que robôs não conseguiriam responder nem se posicionar. Então, eu acho grave. Eu acho muito uhum. grave. Acho que agora vai ter um racha, né? Sim. A banda humorista ficou meio órfã. O humor Uhum. é outro salafrário, né? Vai me desculpar, não tem condição. Que país de louco. Quer dizer, o herói que derruba o outro é um salafrário tanto quanto. Pois é, e que dá a impressão que ele não falaria nada se não fosse algo que o ofendesse pessoalmente, né? Porque um monte de coisa que ele passou o pano ali, que ele só Então, colocou à tona agora porque a casa porque dele agora é o caiu, melhor né? momento, porque agora o barco É, está naufragando e ele quer pular. Quer dizer, mas olha, ele é conivente há 16 meses. infelizmente. Ele aceitou o Gente, convite. vamos sair, a gente volta para mais uns 15 minutinhos. As 18 pessoas que estão aqui, voltem com a gente. Acho que Então 18 vamos. conta eu Ó, e você Marina também, né? Arane está aí, Elaine está aí, vamos voltar todo mundo. Roberta, Alexandre, a galera aí que eu estou me lembrando. Whindersson, Nunes. venham conosco. Mais um pouquinho, né, Dito? Depois Mais um você tem outra pouquinho. live. Tem uma Depois live a muito gente vai fazer umas músicas com o Chico Brandt, que ele estava em algum lugar, e só ele toca bem demais, é lá do Rio de Janeiro, nós não temos nada para fazer de sábado, nós vamos Você ficar é toda aqui. internacional, né, Gito? Eu sou a sua convidada mais ralé, né? Depois do Ricardo Gondim, vem eu. Pensa. Ô, é nada, só, você sabe que com o Ricardo foi mó legal, porque eu conversei com a Jerusa, a esposa dele, né? Aí eu falei para ela já ao vivo, ô, fala para ele aí, que já é para não ter jeito de falar não, né? Fala para ele para nós conversar lá, beleza. E foi assim. Mas eu tô conversando com todo mundo que eu descubro o e-mail, eu mando. Falo, vamos conversar? Vamos. Então já era.
Muito bom, muito bom. Eu Ó, vou gostei. sair aqui, falta 20 segundos, beleza? A gente volta. Vamos lá.